Deixa eu chamar a nossa próxima conversa, deixa eu trazer primeiro esse contexto. Aliás, antes disso, deixa eu agradecer as mensagens que vocês estão enviando aqui para a gente, para mim, pelas redes sociais, inclusive, contentes pelo meu retorno, desejando recuperação. Muito obrigada, viu, pessoal, por todo esse carinho. Obrigada. Estou me recuperando realmente. Então vamos lá, vamos falar sobre essas manifestações de 7 de setembro. Olha, muito tem se falado sobre esse possível motim das polícias em apoio ao governo de Jair Bolsonaro nessas manifestações agora em 7 de setembro. Manifestações essas, inclusive, que têm sido insufladas por policiais da ativa e da reserva, por associações que reúnem oficiais que atuam em forças militares estaduais e por deputados da chamada bancada da bala. Vou convidar aqui para conversar com a gente sobre isso o Daniel Irata, ele é professor de Sociologia e é coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Professor Daniel, um prazer te receber, tudo bem com você? Prazer, boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo aí hoje. Obrigada, professor, pela presença. Vou começar sendo bem direta. Você acredita na possibilidade desse motim de polícias, não só no estado de São Paulo, mas em nível nacional, no 7 de setembro? Olha, parece que essa é uma possibilidade bastante real. Em primeiro lugar, porque as forças policiais elas têm um efetivo maior do que o das Forças Armadas, né? E são efetivos, né, que já estão prontos para ação direta, né? Eles estão em treinamento de confronto permanente, digamos assim, né? Então não tem como descartar a possibilidade disso acontecer pela própria natureza institucional, né? Tem gente que diz que isso é exagero, que esse é um pânico, enfim, insuflado, que é história de redes sociais, mas me parece que aí tem um certo equívoco, que as pessoas estão imaginando, na verdade, que as forças policiais elas vão dar um golpe de Estado no dia 7 de setembro, ou então no ano que vem, mais próximo das eleições, né? O que eu acho que pode acontecer é precisamente a palavra motim, né? Enfim, não é exatamente um processo de golpe, um processo revolucionário desse ponto de vista, né? Mas sim atuações que podem ser pontuais, né? A gente pode entrar aí, especular sobre o que pode acontecer, né? Enfim, badernas, invasões de prédios públicos, né? Invasão do Congresso, invasão do STF, enfim, a exemplo do que aconteceu no Capitólio, que afinal de contas é o que, né, enfim, sempre orientou e espelhou os posicionamentos políticos do governo federal, né, enfim, na figura do presidente, de modo que esse tipo de ação, né, enfim, mais pontual, mas extremamente danoso e preocupante para as instituições do país, eu acho que isso é perfeitamente possível de acontecer no dia 7 de setembro e a temperatura me parece que vai aumentar daqui até as eleições, né? O Daniel, quando você fala sobre o motim que pode acontecer em 7 de setembro, seria de que forma? Os policiais deixariam suas funções para participar desse ato e daí fardados, armados? Como seria isso? Como se imagina? Já há declarações, né, enfim, que estão correndo, né, enfim, pela imprensa, declarações públicas, mas também em redes sociais, cartas abertas, enfim. Já há uma série de manifestações em diversos estados brasileiros dizendo que, sobretudo depois do afastamento do Coronel de São Paulo, né, enfim, isso engajou ainda mais, né, as forças policiais para a participação nas manifestações do dia 7 de setembro. Evidentemente, os policiais não podem ir fardados e nem portar armas nesse momento, né? Enfim, isso não pode acontecer, né? Mas, nesses tempos que nós estamos passando, nada pode ser descartado, assim como não pode ser descartado também, né, enfim, que a segurança, né, enfim, realizada pelas próprias polícias nessa manifestação também possa ser conivente com eventuais abusos, excessos, violências que porventura possam acontecer nesse momento, né?
Há um entendimento, inclusive, de que essa rebeldia aparece de uma forma bastante clara nas polícias de São Paulo, muito por conta, inclusive, dessa atitude que João Dória teve de expulsar o comandante, né? Mas se isso acontece em São Paulo, que é uma PM, a princípio, disciplinada, em outros estados, isso seria muito mais perigoso, estaria muito mais descontrolado. É real essa análise? Com certeza, né? E vide o histórico que nós tivemos até chegar agora, nessa situação atual, né? Nós tivemos um motim explícito no Ceará, né? O Cid Gomes foi baleado tentando irromper uma barricada. Nós tivemos uma vereadora que foi agredida em Pernambuco numa manifestação. Nós tivemos chacinas no Amazonas. Nós tivemos aquele problema do policial, né? Enfim, na Bahia. Nós tivemos a chacina do Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, isso tudo compõe, né? Enfim, um histórico recheado de eventos que muitas vezes foram insuflados, foram incitados, né? Enfim, pelo presidente da República, que tenta fazer das forças policiais aliados, né, nas suas pretensões autoritárias. Os governadores, então, têm o que temer nesse 7 de setembro. Inclusive, essa decisão de João Dória de punir um policial, um comandante que fez esse pronunciamento, que se pronunciou em relação ao ato favorável, né, foi usado como um fato para insuflar outros policiais a participarem, a se expressarem também. Então, assim, como governadores devem agir nesse momento? Porque se pune, isso é usado contra. Se não pune, também vai deixar ali acontecer, rolando, vai continuar rolando esse tipo de atitude. Como fazer nesse momento? Não, os governadores, eles não têm outra alternativa. Eles têm que fazer valer o comando que eles têm constitucional sobre as forças policiais. Não há outra atitude. Inclusive, eu acho que pode-se sempre discutir, né, o caráter eleitoral, né, enfim, propagandístico do governador João Dória, mas eu acho que nesse caso ele fez o correto, né, enfim. E eu diria mais, eu acho que deveria se abrir um procedimento administrativo, né, enfim, para expulsão, né, daquele coronel. Então, eu acho que neste momento que nós estamos passando do país, é fundamental que os poderes eleitos reforcem a cadeia de comando e controle sobre as forças policiais. O controle democrático da atividade policial, ela é condição, né, enfim, prévia de existência da democracia. Sem isso não é possível, né, enfim, conter o avanço do autoritarismo. E neste momento, né, na situação que nós estamos agora, é fundamental que os governadores exerçam efetivamente o seu poder e o seu comando sobre as forças policiais. Não há outra alternativa. Se for necessário irromper barricadas, o governador tem que irromper barricadas. Há que se ter firmeza nesse momento. Falando em governadores, tem uma polêmica envolvendo o governador Dória nesse momento em relação à realização de eventos pró e contra Bolsonaro na capital paulista. Por quê? Ele autorizou a realização desse ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Parece que antes de pedirem esse ato, o movimento pró-Bolsonaro, já haviam movimentos sociais contra o governo que tinham pedido a realização também ali na Paulista e foram bloqueados de realizar essa manifestação ali. Eles mudaram hoje pela manhã, né, mudaram a realização do ato contra o governo Bolsonaro para Vale do Anhangabaú. Isso. Só que agora há pouco, o governador Dória deu uma declaração dizendo que não será possível a realização de qualquer ato contra o governo Bolsonaro no dia 7 de setembro, que isso seria realizado no dia 12. E daí é claro que a organização desse movimento tá criticando essa postura do governador. Ele não teria o direito, inclusive, de dizer qual é a data que vai ser ou não realizado um protesto. O que ele tem que realmente permitir que ele seja realizado com segurança, mas não foi essa justificativa usada por Dória para não permitir a realização desse ato. Como que você tem visto isso? Claro que a população tem o direito à livre manifestação, isso é um direito constitucional. E se é importante, por vezes, né, uma negociação com o governo do Estado, né, enfim, para que se garanta a segurança das manifestações, isso não confere ao governador o poder de decidir quando e onde deve acontecer uma manifestação, né? Agora, dado o clima
extremamente conflituoso que nós temos no país agora, há que se pensar efetivamente de como realizar isso para que não se coloque mais gasolina nessa fogueira, porque, vejam, essa situação de tensão, de pânico e de insegurança, ela, por um lado, ajuda, né, ao fortalecimento da base mais raivosa associada ao movimento autoritário capitaneado pelo presidente da República, né, e, por outro lado, também serve, né, enfim, para que políticos profissionais também se promovam nesse momento, tendo em vista candidaturas, né, para a chamada, né, enfim, terceira via. Então, é muito ruim desses dois pontos de vista esse debate, né? Me parece que os governadores eles tinham que ter uma posição, neste momento, institucional, né? Enfim, a manutenção e o reforço da cadeia de comando e controle, né, sobre as forças policiais é uma questão institucional, não pode ser uma questão política, que me parece que muitas vezes ela foi se tornando uma questão política de promoção daquela pessoa, daquele governador, ao passo que nós estamos diante de uma situação muito mais perigosa, né? Enfim, nós estamos numa situação em que é necessário o espírito público dos governadores para que eles possam efetivamente atuar de maneira condizente aos seus cargos, né? Ou seja, esse 7 de setembro vai ser decisivo em relação a essa ruptura da polícia com esse superior imediato que seria o governador. Exatamente, né? Enfim, exatamente. Eu acho que está se esboçando um cenário de teste, né? Como se os governadores fossem ser testados no dia 7 de setembro. Por isso é que eu estou reiterando que é fundamental essa postura institucional, firme, né? Enfim, dos governadores, de um ponto de vista, vejam, porque normalmente a gente discute, né, as questões relacionadas aos problemas da atividade policial, né, falando sobre letalidade policial, que é um problema gravíssimo no Brasil inteiro, né? Isso também está relacionado, digamos assim, à ausência do controle democrático sobre a atividade policial, mas neste caso, né, enfim, nessa situação que nós estamos vivendo nos últimos dias, não se trata só disso, né? Nós estamos falando de uma questão institucional e constitucional fundamental, né? Não é por acaso que as forças policiais elas são forças estaduais, né? Enfim, há toda uma questão relacionada ao pacto federativo, à organização do poder político no país, né? Enfim, e de harmonia das instituições que se relacionam ao uso da força, né? Enfim, por isso que me parece que a situação agora ela é bastante importante e decisiva. Se os governadores eles não conseguirem, nesse dia 7 de setembro, efetivamente impor a cadeia de comando e controle, isso tende a piorar nos próximos meses, porque, veja, isso é só um episódio que nós estamos vivenciando agora, que me parece que vai ganhar em intensidade, né, e em temperatura daqui até as eleições, né, enfim. Exatamente. Minha pergunta vai nesse sentido. Qual a sua avaliação nesse médio prazo? O que pode acontecer? A gente tem discutido muito sobre a repetição de um episódio como a invasão do Capitólio que se deu lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, essa invasão aconteceu por civis, né? É que lá os civis podem se armar, é muito mais fácil. Aqui, essa invasão pode se dar por essas forças policiais armadas, né? Exatamente. Esse é o risco, né? Enfim. Nos Estados Unidos, né, nós tivemos aquela situação, ela não houve continuidade, digamos assim, naquela tentativa, né, enfim, de ameaça às instituições naquele momento, porque as Forças Armadas elas garantiram, né, enfim, a sua independência e autonomia com relação aos poderes políticos, né, enfim. Naquele caso, né, enfim, o exército americano foi firme e enfim, se o exército tivesse entrado naquela jogada, a coisa teria sido diferente, né? Como no Brasil nós temos forças armadas que são diferentes daquelas dos Estados Unidos, a situação também ganha em dramaticidade, né? Enfim. E no caso, as forças armadas brasileiras, elas podem atuar politicamente também jogando parada, não fazendo nada. Enfim, porque pode ser necessário, né, enfim, em determinada circunstância, a depender da gravidade da situação, o emprego das Forças Armadas para a contenção de um possível motim das forças policiais, né? Então, esse equilíbrio ele é muito complicado, né? Enfim,
é delicado, e nós estamos vivendo num momento em que essas instituições, né, do uso da força, elas estão extremamente politizadas. Então, a atuação ela tem que ser, como eu disse, enérgica, firme e institucional, né? Enfim, há que se esquecer um pouco, né, a política eleitoral e partidária nesse momento, sob o risco da gente simplesmente não ter política partidária, né? Enfim, se os governadores unidos não tomarem as devidas providências, né? Daniel, a gente vai observar com bastante atenção esses próximos dias, realmente, essas movimentações. Quero agradecer demais a sua participação aqui, nos ajudando a entender os riscos, inclusive, que estão colocados agora nesses próximos dias. E a gente volta a se falar, inclusive já deixo um convite aberto para a gente voltar a se falar e discutir depois nos próximos dias o que foi esse 7 de setembro, tá bom? Muito obrigada pela participação, uma boa tarde para você. Muito obrigado, fico à disposição, adorei a conversa. Ficamos aí para uma próxima. Um abraço para todas e todos que estão nos assistindo também.